Voltando, o capítulo 4 das infrações e penalidades. O artigo 110, para a graduação da penalidade e respectiva imposição, consideram-se a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, o dano causado e o resultado e os antecedentes do infrator, tá? Então, é aquele que eu falei, para que toda penalidade seja imposta, o sistema COFEN-COREN ele vai analisar esses itens, a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes do infrator, o dano e os antecedentes do infrator, para que ele venha a dizer qual infração, qual penalidade o infrator vai receber. Artigo 111. As infrações serão consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas. Então, vocês observam que aqui na Resolução 564, nós já temos um outro tipo de infração, que é o moderado. Tá? Na Resolução 311, nós tínhamos leves, graves e gravíssimas. Inciso 1º. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. Tá? Então, são infrações que estão envolvidas mais na questão física, mental e moral da pessoa, tá? Ou na questão patrimonial e financeira da instituição em que trabalha. Inciso 2º. São consideradas infrações moderadas as que provocam debilidade temporária do membro, sentido ou função na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Então, elas seriam os mesmos itens das infrações leves, só que agora no sentido de provocar debilidade temporária. Lembrando que em alguns casos, o próprio infrator ele vai arcar com os custos, né, dessa debilidade temporária. Inciso 3º. São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Tá? Então, aqui os danos eles já são de debilidade permanente. Inciso 4º, são consideradas infrações gravíssimas as que provoquem a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, tá? Então, aqui o paciente vindo a óbito entra aí como infração gravíssima. Artigo 112. São consideradas circunstâncias atenuantes. Lembrando que essas circunstâncias atenuantes é o que vem a minimizar a situação do paciente, do profissional. Então, item 1º, ter o infrator procurado logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato, tá? Então, vem aí a questão de que eu vi que eu estava errada e eu procurei de forma espontânea para que eu, juntamente com a equipe de saúde que assiste esse paciente, possa observar para que ela não venha a ter complicações com relação à minha infração. Ou se essas complicações aparecerem, que elas sejam sanadas, né, o paciente seja melhor assistido. Ter bons antecedentes profissionais, a pessoa já ser conhecido como um bom profissional. Realizar atos sob coação e ou intimidação, ou grave ameaça, ou em força física, como está aí no item 4, tá? Então, quando eu sou coagida a fazer algo, ter confessado espontaneamente a autoria da infração e ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos, tá? Então, quando os mesmos fatos sendo instaurados,
o profissional participando espontaneamente, tá? Trazendo suas testemunhas, ok? Isso são considerados atenuantes. São considerados circunstâncias agravantes. Circunstâncias agravantes são aquelas que vêm a piorar a situação do profissional. Ser reincidente. O que é ser reincidente? É que ele já cometeu outras infrações, já pagou outras penalidades e mais uma vez ele cometeu outra infração e vai ser penalizado. Causar danos irreparáveis, como no caso, perda realmente do membro, morte. Cometer infração dolosamente, né, causando dor, ou, como no item 4, por motivo fútil ou torpe, por inobservância, por não atenção, tá, ao que estava fazendo. Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração. Então, eu sei que alguém está cometendo uma infração e eu oculto e eu ajudo, tá, para que eu obtenha vantagens com relação a essa infração. Aproveitar-se da fragilidade da vítima. Nós já falamos que nós somos proibidos de nos aproveitar da fragilidade do paciente, da vítima, tá? Então, não posso estar subornando em prol, né, da minha pessoa. Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função ou exercício profissional. A questão das hierarquias, tá? Eu não posso tratar a minha equipe com abuso de autoridade, tá? Eu não posso tratar o meu paciente com abuso de autoridade, tá? Porque lá ele está precisando dos meus serviços. Na realidade, eu estou lá para prestar os meus serviços. Ter maus antecedentes profissionais, já ser conhecida por fazer besteiras, confusões, e alterar ou falsificar prova ou concorrer para a desconstrução de fato que se relacione com o apurado na denúncia durante a condução do processo ético, tá? Então, o processo ele já está acontecendo, tá? E daí eu alterar provas, convencer pessoas a mentir, tá? Isso aí são agravantes. Artigo 104, ele já entra aí no capítulo 5, que é da aplicação das penas. Então, o artigo 114, ele fala que as penalidades previstas neste Código somente poderão ser aplicadas cumulativamente quando houver infração a mais de um artigo, tá? Então, o que é que isso quer dizer? O capítulo 5, ele vai reforçar todos os demais artigos, certo? E ele fala que as penalidades só serão aplicadas quando o infrator, ou seja, quando o profissional de enfermagem ir contra mais de um artigo que está em toda a resolução. Ok, pessoal? A gente termina a resolução 564 de 2017, tá? E depois que vocês assistirem esses vídeos, leiam a resolução 564, certo? E tentem resolver o teste que eu passei para vocês, ok? Bons estudos e fiquem em casa.